falar um pouquinho aqui sobre a didática, né? E as metodologias do ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, eu sou professor, atuo hoje como professor de história nos anos finais do ensino fundamental, né, do sexto ao nono. Tenho licenciatura, formação pela Universidade Federal de Goiás e também pós-graduação pela Universidade Federal de Goiás e concluí, né, a segunda licenciatura em pedagogia. Hoje eu trabalho como professor de sexto ao nono, né, nos anos finais, no município de Rio Verde, e também já atuei, né, durante 3 anos como professor do quarto ano. Então eu tenho alguma experiência, né, como professor nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando eu trabalhei nos anos iniciais do ensino fundamental, no quarto ano, nós não tínhamos ainda a BNCC, né, como currículo, né, que é o nosso currículo atual. Naquele período a BNCC estava em construção, então o trabalho era feito de uma outra forma. Na minha opinião, na minha visão, não muito diferente que é hoje, por conta da formação de historiador que eu tenho, né? A disciplina de história eu já procurava trabalhar ela diante do conhecimento teórico, né? Então eu implementava ali tanto metodologias, né, didáticas que, que eu já, né, tinha conhecimento, né, que eu tinha adquirido conhecimento tanto na graduação quanto na pós-graduação. Falando das didáticas, né, das metodologias, das didáticas do ensino de história nos anos iniciais, nós hoje, a BNCC, ela traz, é, ela traz uma disposição, né, vertical, né, que vai pensar o aluno tanto na forma vertical quanto na horizontal. Na forma vertical, isso se dá através do processo cognitivo, né, que acompanha os alunos do ensino infantil, né, vamos dizer assim, até o nono ano, né, que é o que nós aqui no município de Rio Verde trabalhamos. Então, do ensino infantil, tem uma abordagem, né, que é muito interessante, que é a questão, né, que a BNCC traz, para trabalhar essa parte cognitiva, né, que é a questão da verticalidade, né, primeiro ensino infantil, depois vem o primeiro ano, né, a primeira fase do, do ensino fundamental, né, os anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né, vem vertical, depois sexto, sétimo, oitavo e nono. Ela traz uma questão que é um eu, um outro e nós. Esse processo, né, é o que nos traz uma preocupação, principalmente assim, com os professores, né, que estão em formação na área de educação e os que atuam, de como nós, professores de específica, recebemos esses alunos e como se dá o processo de formação desses alunos que estão na área de educação e na área de história também, né? Pensando nisso, eu quando trabalho as didáticas, né, quando trabalho as metodologias didáticas da sala de aula, pensando nessa questão do aluno um eu, um outro e um nós, sempre preocupei em trabalhar metodologias que explorem, né, o processo de raciocínio dos alunos. É o que a gente chama hoje de metodologias ativas, né? Então, fica aqui assim a ideia, né, de que é necessário pensar esse aluno como um agente de produção das suas próprias ideias, né? Vou comentar aqui um pouquinho como que funciona hoje o ensino de história. O ensino de história hoje, ele está muito ligado, né? Nós temos duas correntes teóricas, uma que é mais ligada à economia, a outra que é ligada à parte cultural. Eu valorizo as duas, né? Tanto a parte de economia quanto a parte cultural. O ensino de história, interessante dele, tanto na parte de economia quanto cultural, e principalmente quando a gente fala a questão cultural, a questão individual, que é o mais importante hoje, né? Hoje nós temos uma ideia, né, de alguns teóricos de modernidade líquida, né? Pensar o indivíduo. A maior preocupação dos historiadores hoje, como disciplinas de humanas, é com que o indivíduo
tenha noção da sua identidade, como que ele se identifica, né, para com que ele possa ter consciência de quem ele é na sociedade, para com que ele tenha uma visão crítica, uma visão que vá dar para ele um norte, né, diante das adversidades que a gente encontra no mundo, né, de diversas formas, na sociedade, né, seja nas questões políticas, nas questões culturais, no aspecto das religiões, das identidades, né, que é um processo que a gente está vivendo hoje que também não é fácil. Então, pensando nisso, pessoal, o que fica para os anos iniciais em relação às metodologias didáticas é o seguinte: é pensar nesse aluno como um eu, né? E esse eu pensar no outro. Nessa questão desse pensar e das metodologias a ser trabalhadas didáticas, fica a questão de ser trabalhado pelos alunos que estão em formação didáticas, metodologias ativas que promova para esses alunos, diante do seu processo cognitivo, a questão da conscientização desses alunos, a conscientização dos indivíduos. Então, adotando didáticas que vá fazer com que os alunos tenham noção de si, tenham noção da sua família, noção do mundo em que eles vivem. Mas esse processo, ele é primordial que ele seja trabalhado, esse processo metodológico didático, de uma forma com que o aluno raciocine, de uma forma que o aluno, através do seu processo de pensar a história, de pensar a sua vida, de pensar o seu dia a dia, ele consiga se ver como um agente de construção da sua história. Pensar o eu, né? Nesse momento a gente vai dizer, por exemplo, que a psicologia, ela tem de certa forma uma ligação, que a história, na verdade, ela tem uma ligação com a psicologia, né? É a questão do indivíduo que passa a ter consciência de si, né? Num primeiro momento, lá no infantil, no primeiro ano, segundo ano, o indivíduo que que procura identificar o seu eu, né? Num segundo momento, terceiro, quarto, quinto ano, o indivíduo que vai pensar o outro. E mais para frente, o indivíduo que vai pensar a partir desse eu, vai pensar e vai ver a sociedade. E que vai ter a noção de um eu e do outro e de nós, né? Saindo talvez dessa questão do eu para o coletivo, para o inconsciente. Poder pensar para além do consciente, o inconsciente. O que é esse inconsciente? É eu enxergar, por exemplo, que a sociedade brasileira, ela tem uma formação de 3 grupos étnicos. Vamos falar aqui: os indígenas, portugueses e africanos. Essa sociedade, ela se constituiu com agentes históricos de 3 grupos étnicos. Esses grupos étnicos, eles estão diretamente relacionados à nossa formação cultural, econômica, social. Enquanto indivíduo, todos nós brasileiros temos diretamente uma forma de ser que é influenciada no nosso dia a dia por essas culturas, né? Isso é que nos faz indivíduos que diariamente construímos a nossa história. Se eu for pensar tanto no consciente quanto no inconsciente, no presente e no passado, a minha história que foi construída, a história da minha família que foi construída no passado, e a minha história que é construída diariamente, a minha forma de ser, de pensar, ela tem uma herança social, cultural e econômica muito grande desses 3 grupos étnicos. Então a disciplina de história, ela precisa ser trabalhada com didáticas que contemplem o aluno a pensar esse eu, a pensar o outro, principalmente aí, né, pensar esse eu e esse outro nos ensinos fundamentais, ela precisa contemplar nos anos iniciais, a disciplina de história, o pensar esse eu e esse outro, né? Quando eu falo que a nossa formação como brasileiro vem de 3 grupos étnicos, eu tenho que lembrar que
a minha identidade, o meu ser, o grupo em que eu vivo, a sociedade, a forma de que foi construído o mundo em que eu vivo está diretamente ligado a esses três grupos étnicos. Então a noção que o aluno precisa refletir, que ele precisa construir enquanto eu, indivíduo, a noção que ele precisa ter do outro está ligada diretamente à história do país em que ele nasceu, à ligação e à construção histórica de um país que está ligado a três grupos étnicos, aos africanos, aos portugueses e aos indígenas. Essa noção de identidade do eu e do outro é o primordial. E fica aí, né, a dica de vocês estarem buscando metodologias ativas que contemplem o processo cognitivo desses alunos no ensino infantil, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto e no quinto ano. E, né, para os professores, né, que tiverem também a oportunidade de trabalhar no sexto ano, pode dar continuidade, né, nesse processo.